Sejam bem-vindos a mais um encontro do grupo Aulas da Vida do Centro Espírita Amor e Caridade da cidade de Bauru. Meu nome é Patrícia Bono e eu trouxe para vocês hoje o tema A Autoridade de Jesus Cristo. Dentro daquele tema do mês do grupo Aulas da Vida, que é Jesus Cristo, Embaixador Celeste. Então vamos falar um pouquinho hoje sobre a autoridade do governador do nosso planeta, Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 28, nós temos os seguintes dizeres. E, aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, em Mateus, o que Mateus, o evangelista Mateus traz para nós? Jesus, ele já nos orientou, já esclareceu que foi dada a ele toda a autoridade no céu e na terra. Tanto que ele é o governador do nosso planeta, tanto que ele é o nosso modelo, o nosso guia, né? O Messias, que esteve entre nós encarnado para nos trazer as lições do Evangelho, para nos trazer as lições da lei maior, da lei de Deus. Bom, então aqui ele diz que ele tem essa autoridade, né, no céu e na terra. Jesus pede para que os seus apóstolos sigam, né, fazendo discípulos em todas as nações. Aqui já é um ponto muito importante. Ele já está deixando bem claro que a lei que ele trouxe, a verdade que ele estava trazendo, não era para ficar restrita apenas àquele povo, apenas aos hebreus, mas é para que eles levassem esse evangelho para todas as nações, para todos os povos. E isso quem fez maravilhosamente bem foi Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, né, que disseminou a verdade, o evangelho do Cristo a todas as nações, né, por onde passava. Então ele foi disseminando esse aprendizado, né, esse conhecimento que ele teve. Bom, aí Jesus continua dizendo que é para que então os apóstolos, né, os batizasse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, para nós espíritas, né, ao nosso entendimento em relação a esse batismo é diferente das outras religiões, dos nossos irmãos, né, de outras religiões. Para nós, o batismo, o verdadeiro batismo, vamos dizer assim, da criança é através da educação. Através da educação que aquele espírito, né, que está emanando ali naquele momento, aquele corpinho infantil, está recebendo daqueles que são responsáveis por ele. Porque o espiritismo, ele educa o homem, né, educa a humanidade, educa o espírito, aquele que o procura, né, para viver em sociedade, mas visando o quê? Preparando o caminho para que ele retorne em direção a Deus, retorne em direção ao Pai. E é isso que Jesus veio ensinar para nós. Ele ensinou o modo de vivermos aqui em sociedade, para já nos preparando, né, para a nossa vida plena de espírito imortal. Então, longe para nós espíritas, o batismo
está totalmente isento de qualquer cerimônia religiosa, né? Nós não, até porque também, até essa nomenclatura, batismo não é utilizada, né? Na doutrina espírita, nós espíritas não utilizamos essa nomenclatura. Mas, para efeito de uma comparação, uma analogia, um entendimento dessas palavras de Jesus dentro da nossa educação espírita, então nós entendemos desta maneira, que seria esse verdadeiro batismo, toda a educação que esse espírito está recebendo ali naquela parte da infância, que sabemos que é um momento em que aquele espírito está absorvendo as bases, né, para o seu trabalho no futuro, para quando ele tiver aquela condição real de realmente tomar as suas próprias decisões, já tiver a sua independência. Então ali ele vai ter sempre a lembrança, a formação daquela base, daquele ensinamento, daquela educação que ele recebeu em todos os aspectos, em todos os sentidos, né? Para que quando a sua individualidade vir realmente à tona nesta encarnação, ela venha também moldada com uma base sólida e boa que ele recebeu. Essa seria o trâmite, né? Seria o caminho ideal de todos nós. Sabemos que nem sempre isso acontece por variados motivos, né? Mas estamos dizendo aqui de quando acontece em sua plenitude, acontece da maneira correta. Então, não temos essa cerimônia, não nos utilizamos como, né, ou tantas outras religiões. No livro Mundo Maior, na obra de André Luiz, do Espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, é interessante que André Luiz nos fala em relação ao batismo. Ele diz assim: o batismo simbólico, né, porque é uma simbologia, o batismo simbólico ou o tardio arrependimento no leito de morte não bastam para garantir o futuro espiritual de ninguém. Então, ele está falando tanto o batismo, a cerimônia do batismo, quanto aquela cerimonial ali, quando a pessoa está no leito de morte, recebe ali a extrema-unção, enfim. Então, ou até não, mas o próprio arrependimento da pessoa, né? Daquele que está já no momento ali do desencarne. Então, ele diz que tanto o batismo simbólico quanto o tardio arrependimento no leito de morte não bastam para garantir o futuro espiritual de ninguém. Se a mera arte humana exige a paciência dos anos para se chegar ao seu término, então ele está dizendo, nós temos aí uma vida, né, de décadas. Que dizer então da obra sublime do aperfeiçoamento da alma, destinada a glórias indescritíveis? Então, André Luiz está falando para nós que não basta esse momento do batismo ou do arrependimento. É muito curto, né? A nossa vida em relação à nossa vida de espírito imortal, ela é muito curta, aliás. Por mais que seja longa, possamos viver 100, 104, 110 anos, né? Que é muito para nós. Ela é muito curta em relação a essa vida de espírito imortal, né? Então ele diz, o que esperar dentro desse contexto que é tão curto e ao mesmo tempo nós temos que ter essa paciência, né? Do berço ao túmulo, quando essa vida é um pouquinho mais longa, nós temos que ter essa paciência dessa vivência, né? Dessa experiência. O que dirá então para a vida do espírito imortal para atingirmos aí o propósito divino para nós? Emmanuel diz que a evolução não dá saltos, e ela realmente não dá saltos. Nós vamos evoluindo, conquistando o nosso crescimento espiritual conforme formos trabalhando a nossa reforma íntima, melhorando o uso do nosso livre-arbítrio, né? Caminhando mais próximo ao Evangelho de Jesus. Então, isso é ao longo das décadas, ao longo das reencarnações, ao longo das experiências vivenciadas,
não é? E assim nós vamos conquistando essa evolução. Então, Emmanuel é muito claro para nós, a evolução não dá saltos. Então, essa vida nós vamos tendo a paciência de trabalhar um ponto necessário, na outra encarnação nós trabalhamos um outro ponto, se já aprendemos, né, o anterior, e assim nós vamos seguindo. Por isso que André Luiz diz que tanto no início ou no final, né, desta vida da matéria, esse cerimonial, ele não vai garantir absolutamente nada. O que vai garantir é a vivência e as vivências, porque nós precisamos de muitas, né? A maioria de nós, com certeza, de muitas experiências para atenuarmos as nossas dívidas, para conquistarmos o nosso melhor aprendizado. Então é interessante, né, o que a Luiz nos fala. Então, nós temos também na obra que a generosa pedagogia de Jesus, ela propõe o quê? Que a gente sempre busque o reino de Deus. Então, em tudo que Jesus nos ensina, ele está nos propondo que busquemos o reino de Deus, né? E o reino de Deus, nós já sabemos, como ele mesmo diz, está em nós. Então, nós temos que buscar essa reconexão com o Pai, com o Criador e sua lei, porque o reino de Deus está em nós, a paz de Deus está em nós, a felicidade, né, de seguirmos essa lei de Deus está dentro de nós. Então, e a doutrina espírita vem e nos esclarece, nos ensina, fortalecendo todo esse exemplo de Jesus, o ensinamento de Jesus, para que a gente tenha condições de, no nosso íntimo, encontrar este reino de Deus, de nos voltarmos, né, a esta lei maior. Então, nós temos que buscar esta espiritualidade, nós devemos conquistar, e ela realmente não é conquistada à custa de rituais exteriores. Não é. Toda nossa conquista íntima, né, já diz o nome, conquista íntima, né, ela é elaborada dentro de nós. E apenas nós, cada um de nós, consegue realizá-la. Então, não adianta nenhum ritual exterior, nada disso nos modifica. Tá? É isso que a doutrina espírita vem nos dizendo. Por isso que nós entendemos que esse batismo seria toda essa educação do espírito, que vai transformar aquele espírito, que vai fazer com que ele tenha novas escolhas, é se reconectar, né, a Deus, ao Criador, a nossa divindade. Então, é nesse entendimento. Então, esse aqui foi um adendo para que a gente possa seguir dentro do tema de hoje, que é a autoridade de Jesus. No capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 1 é intitulado Não vim destruir a lei. Então, está em Mateus também, e Jesus diz assim: Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque, em verdade, vos digo que o céu e a terra não passarão, até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último J e o último ponto. Então, Jesus está falando, deixando bem claro para nós, ele teve essa preocupação, né, de dizer que ele não veio destruir a lei, ele não veio destruir as palavras dos profetas, ele apenas veio dar o cumprimento correto, o entendimento correto desta lei. E aí nós vamos entender por quê. Então, nós temos na lei de Moisés, nós temos na lei mosaica, né, a lei de Moisés, que foi um grande missionário, sem dúvida alguma, mas nós temos duas partes distintas nessa lei de Moisés. Nós temos, sim, aquela promulgada no Monte Sinai, né, que são os 10 mandamentos que nós conhecemos, mas também nós temos uma lei de conveniência, nós temos uma lei civil, uma lei disciplinar, que este grande missionário se viu na necessidade de realizar, para conter aquele povo,
né? O povo hebreu, que era um povo teimoso, era um povo belicoso, né? Então, ele tinha que conter ali aquela situação, né? Então, nós temos que a lei de Deus ela é formulada nos 10 mandamentos, que Moisés, através da mediunidade, recebeu no Monte Sinai. Tá? Então, nós temos os 10 mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei, desculpa, da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás deuses estrangeiros diante de mim, não farás para ti imagens ou esculturas, nem figura alguma de tudo que há acima do céu e também do que há embaixo da terra, nem de coisa que haja nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes darás culto. Então, aqui já está sendo muito claro, né, o Deus único. Segundo mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Terceiro, lembra-te de santificar o dia de sábado. Aqui nós temos que fazer um adendo também para maior explicação, nosso maior entendimento, que sábado, na língua judaica, né, no judaísmo, é o sabá, ou sabate, quer dizer realmente traduzindo sábado, né? Então, que começa ali no pôr do sol da sexta-feira e vai até o anoitecer do sábado. Então, é um dia de descanso para eles, o dia de oração, enfim. Mas, então esse era o costume daquele povo. Mas, nós podemos e devemos entender de uma maneira mais ampla. Não necessariamente esse reencontro, vamos dizer assim, esse nos voltarmos à espiritualidade, a Deus, tenha que ser no sábado, né? No sábado era o costume do povo. Mas o que nós podemos tirar dessa essência desse mandamento? Por exemplo, nós temos, nós espíritas, o nosso dia do Evangelho no Lar, que pode ser qualquer dia da semana. É o dia que a gente escolhe, que nós estamos ali nos nossos lares, com a nossa família, né? Estamos mais tranquilos, então escolhemos aquele dia, aquele horário e fazemos o nosso Evangelho no Lar. Mas esse mandamento de lembrar de santificar o dia de sábado, ele nos traz a menção de que devemos sempre buscar, e isso seria em todos os dias, buscar aquele momento em que nos voltamos às verdades absolutas, nos voltamos a Deus, nos voltamos ao nosso Pai misericordioso. Porque a vida, né, a nossa rotina, o nosso dia a dia, ela nos traz tantas outras preocupações, né? Que nós muitas vezes, durante os nossos dias, nos esquecemos das nossas orações, nos esquecemos do agradecimento, desse meditar, né? Que precisamos realizar sempre para acalmar o nosso espírito, interiorizar a nossa consciência, não é mesmo? Então, quando Jesus pede para nós, quando for orar, entre no seu quarto, tranque, né? Se tranque no quarto, não é assim que Jesus fala para nós? É também uma analogia. O que ele está querendo dizer é este momento de santificarmos esse momento de termos, de adorarmos, né? Vamos assim dizer, de nos voltarmos a Deus e à espiritualidade, aquelas verdades absolutas. Nós temos que ter no nosso dia a dia este momento que é quando entramos, como diz Paulo, entramos no nosso deserto interior. Entramos no nosso deserto interior. Aquele momento que entramos no nosso aposento e fechamos a porta, como nos pede Jesus. É o momento de voltarmos para dentro de nós mesmos. Esquecermos as confusões, a balbúrdia da vida, do mundo lá fora, né? Deixarmos de lado tudo por um momento, para quê? Para refletirmos sobre nossas condutas, para agradecermos, para nos fortalecermos, como Jesus sempre fazia.
Jesus sempre, né, ia ali no Getsêmani, no Monte ali das Oliveiras, ele sempre orava. Por quê? Ele estava ali, novamente fazendo aquela ligação com o Pai, o Criador, e recebendo as intuições, né, acalmando. Então é isso que nós temos que fazer. Então nós temos que santificar, vamos dizer assim, como está aqui nas Escrituras, né? Santificar este nosso momento, porque nós temos que ter realmente este momento de interiorização, de deixarmos tudo do mundo de lado por alguns momentos, né, alguns minutos, e nos voltarmos ao nosso Criador, ao nosso Pai, orando, agradecendo, pedindo também, porque nós sempre pedimos algo, né? Mas nos colocando, o primordial é isso, nos colocando à disposição desta lei, desta vida que estamos vivendo e daquilo que nos é trazido, para recebermos essa intuição, esse fortalecimento e seguirmos melhores nas nossas adversidades, né? Nas circunstâncias que nos chegam. Então, santificar este momento não necessariamente precisa ser num sábado. Aliás, nós deveríamos fazer isso todo dia, ou seja, quando acordamos, ou quando formos, né, nos preparar para dormir, né? Em algum momento do nosso dia, nós temos que ter este retorno, né, ao nosso Pai, para aurir forças e seguir adiante. Seguindo então nos mandamentos, honrarás a teu pai e a tua mãe para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho contra teu próximo e não desejarás a mulher do próximo. Então, tudo aqui está falando, né, para nós, né? Que não podemos ser violentos, que temos que respeitar as outras pessoas, que não podemos ter inveja, que temos que aceitar as coisas como elas são para nós, não é mesmo? Dentro daquele nosso trabalho, enfim, que nós temos, é o Deus único e temos que nos conectar sempre com o nosso Pai, nosso Criador. Então, só que, é claro, como eu disse no início, Moisés precisou, ele teve a lei, né, os 10 mandamentos que lhe foram enviados, mas ele teve que criar ali uma lei disciplinar para aquele povo. Ele sentiu essa necessidade de segurar ali aquele povo, né, e dizendo que era, obviamente, porque era assim sempre, né, amando, né, de Deus toda essa lei. Mas, se analisarmos bem, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos traz uma informação que nós temos que analisar, que ele diz assim, que é evidente que aquele que havia estabelecido em seus mandamentos, não matarás, não farás mal ao teu próximo, né, como lemos agora nos mandamentos, não poderia contradizer-se ao fazer do extermínio um dever, como nós vemos na lei mosaica, na lei disciplinar mosaica, né? São duas vertentes. Como que Deus ia se contradizer desta forma? Não matarás, não fará mal ao próximo e depois pedir para cortar a mão daquele que roubou. Não é mesmo? Ou de apedrejar, não é? Então, seria um contrassenso. É claro, obviamente, que esta lei não vem da lei maior, né? Não vem do nosso Criador. Na vinda do Cristo ele combateu constantemente o abuso das práticas exteriores, sempre, e as falsas interpretações. Então, ele não veio derrogar a lei, ele não veio destruir, né, nenhuma lei, nem os profetas, mas ele veio dar o seu verdadeiro entendimento e cumprimento. Ele não podia, Jesus, fazê-las, esse combate, essas atitudes exteriores, fazê-las passar por uma reforma mais radical do que reduzindo a estas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, esse é o maior mandamento. Quando perguntado a Jesus, né, qual é o maior mandamento,
Ele falou amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu coração e com todo o seu entendimento. E o segundo, ele diz, não menos importante que o primeiro, amar a todas as pessoas. Né? Então, ali já nos informou como deveria ser realmente o cumprimento da lei, o verdadeiro e correto cumprimento da lei. Continuando nesse primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus diz que o céu e a terra não passarão enquanto não se cumprir até o último J, até o último ponto, ele está querendo dizer que a lei de Deus precisa ser totalmente cumprida. Totalmente cumprida. Ou seja, que ela fosse praticada sobre a terra em toda a sua pureza, em verdadeira essência, com todos os seus desenvolvimentos e com todas as suas consequências. Ou seja, é o que Emmanuel nos diz, a evolução não dá saltos. Então aqui Jesus está falando de cada um de nós. A lei de Deus para cada um de nós. Então, tudo será cumprido para nós dentro da lei de Deus. Né? Se nos desviamos, temos as nossas consequências. Se fazemos o bem, se seguimos dentro da lei, também temos as boas consequências. E tudo isso está dentro da lei que nos rege e isso vai acontecer sempre até que sejamos já espíritos puros e plenos, né? Até que possamos atingir o propósito divino para nós. E sempre estaremos submetidos a esta lei de Deus. Então, o que ele quer dizer? Que a lei de Deus ela vai se cumprir. A lei vai se cumprir. Numa experiência, na outra, tudo que é nosso vai chegar para nós dentro da lei de Deus em qualquer momento da nossa vida de espírito imortal. Então, nós não deixamos de receber, né, as consequências dos nossos atos, sejam elas boas ou não. Elas virão para nós no momento oportuno. Por quê? É a lei. É a lei e ela precisa ser cumprida até o último J, até o último ponto, para todos nós. Então, é o que Jesus está querendo dizer para nós, né? Que nós somos submetidos, regidos por esta lei, que ela, de toda maneira, ela vai ser cumprida, né? Então, Jesus deixou muito claro que ele não veio destruir nenhuma lei, muito menos as palavras, né, dos profetas. Ele veio dar o verdadeiro cumprimento, o cumprimento e o entendimento, né, de toda essa lei. Aí a questão 624 do Livro dos Espíritos, nós temos uma pergunta do codificador Allan Kardec, e ele diz assim: qual é o verdadeiro caráter do profeta? E os espíritos da codificação respondem: o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Pode-se reconhecê-lo por suas palavras e por suas ações. Deus não pode se servir da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Aí está a máxima autoridade do Cristo. Jesus nos trouxe a palavra, né? Embora ele não tenha escrito uma única letra, né? São os evangelistas que escreveram, mas repetindo ali, né, as suas palavras, os seus ensinamentos. Mas além de palavras e ensinamentos, Jesus vivenciou tudo o que ele ensinou. Ele nos exemplifica com suas atitudes até o final. Então, os Espíritos respondem que Deus não pode se servir da boca de um mentiroso para ensinar a verdade. Se Jesus trouxesse a verdade, falasse a verdade como trouxe, mas não fizesse, né, não tivesse nenhuma atitude dentro daquela verdade que ele pregava, então seria um mentiroso. E como que Deus, como diz os Espíritos na resposta, como Deus poderia se servir da boca de um mentiroso para falar essa grande verdade? Então, muito, muito além de suas palavras foram suas ações, foram os seus exemplos. Diante de todas as pessoas, diante de pessoas de qualquer situação,
social, né, que ele encontrava, diante das injúrias que recebeu, não é? Diante da falsidade que recebeu também, da violência que recebeu. Enfim, tudo, em todos os momentos, Jesus praticou aquilo que ele falava, que ele pregava. O que ele ensinou para as pessoas e deixou esse legado de ensinamento para nós, ele vivenciou. Até que no final, no momento da sua desencarnação, crucificado, ele pediu ao Pai que perdoasse a todas aquelas pessoas que estavam fazendo aquilo com ele, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Então é o amor de Jesus por nós, né? Que superou ali todos os acontecimentos, tudo que fizeram com ele. O amor dele por nós é tão grande e o entendimento de que nós ainda somos tão pequenos, né? Tão ainda imperfeitos, tão sem conhecimento, principalmente naquela época, mas ainda somos hoje, que ele pediu ao Pai que perdoassem aquelas pessoas. E com certeza Jesus pede ao Pai que nos perdoe sempre as nossas falhas, porque nós temos muitas, né? Então, a autoridade verdadeira de Jesus não foram por suas palavras, não foi por suas palavras, mas sim por suas atitudes, pela sua vivência. E nós sabemos que conosco também é assim, porque nós podemos falar muitas coisas, né? Falarmos muito, mas não fazemos aquilo que falamos. E para que a gente possa ser exemplo para aqueles que estão ao nosso lado, pelo menos que seja um pequeno exemplo, não podemos ficar nas palavras, porque as palavras, elas se perdem se não tem uma base de exemplificação. Mas o exemplo, a atitude, né, que possamos realizar, isso sim fica na memória, na lembrança das pessoas. Porque falar, nós sabemos, é muito fácil, né? Fazer é que é mais difícil. Então, nós também auxiliamos as pessoas através muito mais dos nossos exemplos, se nós já temos condições de auxiliar um pouco. E os outros também nos auxiliam em todos os sentidos, né? Tanto naquilo que queremos e achamos que é certo copiar, no sentido de que a pessoa está fazendo certo e dando um bom exemplo, como também daquilo que vemos que não está em desacordo, e então é um exemplo do que não fazemos. E nós também somos assim, nós influenciamos dessa maneira e somos influenciados. Mas para falarmos então, com um exemplo também aqui da autoridade de Jesus, eu vou trazer para vocês, vou ler um trecho do livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, do Espírito Emmanuel, há 2000 anos. Nesse livro, há 2000 anos, Emmanuel, nós sabemos que é o mentor de Chico Xavier, né? Tantos ensinamentos nos traz através das suas obras, né? Com esse grande médium, mas Emmanuel nem sempre foi Emmanuel. Aqui Emmanuel relata a sua experiência como senador romano Públio Lentulus, que não entendeu Jesus, que não aceitou o Cristo e se arrependeu por isso. Mas depois, né, teve a sua consciência iluminada e é o Emmanuel que conhecemos hoje. Mas eu vou ter que ler porque eu tenho que trazer as palavras maravilhosas de Emmanuel, né? Que é ele narrando o seu acontecimento com o seu sentimento. Então, o senador Públio Lentulus, senador romano, estava em Jerusalém com a esposa e a filhinha que estava muito doente. E a sua esposa, Lívia, ela pedia para que ele fosse procurar, né, a Jesus, porque ela já estava ouvindo falar de Jesus, das curas de Jesus, então ela queria que ele fosse procurar aquele homem que pudesse ajudar, né, no restabelecimento da saúde da sua filhinha. Mas Públio Lentulus, o senador, não estava interessado, não queria saber, mas quem é esse carpinteiro,
não é? Como uma pessoa tão simples que ouviu dizer, ele não queria. Mas de tanta insistência, então, ele resolveu procurar. Mas ele resolveu procurar e ele foi, pensou assim que então eu vou bem já no entardecer, como se eu estivesse passeando pela cidade, não quero que ninguém saiba, né? Porque ele estava até com vergonha de ir procurar aquela pessoa tão simples, né? Que vivia ali no meio de um povo tão simples. Mas, por conta de tanta insistência de sua esposa e da saúde debilitada de sua filha, ele foi. Ele foi andando até pelo lago ali de Beríades, né? Não, desculpa, eu esqueci o nome. Lago de Genezaré. Ele foi pelo lago de Genezaré, então ali ele já foi encontrando as pessoas simples, né? E foi ali olhando e foi meio que se camuflando ali para tentar encontrar Jesus. Em um determinado momento, ele resolveu sentar numa pedra que estava ali na beira e começou a refletir um pouco. Aí vem esse encontro fabuloso. Foi nesse instante que, com o espírito, como se estivesse sob o império de estranho e suave magnetismo, então ele estava começando ali a entrar num leve torpor, né, Publio Lentulus. Ouviu passos brandos de alguém que buscava aquele sítio, que estava ali, caminhando por perto. Diante de seus olhos ansiosos, estacara a personalidade inconfundível e única. Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos, profundamente misericordiosos, uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos, levemente dourados por luz desconhecida. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia. Irradiava da sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. Então aqui Emmanuel está nos dando um retrato, né, da imagem do Cristo. Publio Lentulus não teve dificuldade em identificar aquela criatura impressionante, mas no seu coração marulhavam ondas de sentimentos que até então lhe eram ignorados. Lágrimas ardentes rolaram-lhe dos seus olhos, que raras vezes haviam chorado, e força misteriosa e invencível fê-lo ajoelhar-se na relva lavada em luar. Desejou falar, mas tinha o peito sufocado e oprimido. Foi quando então, num gesto de doce e soberana bondade, o meigo nazareno caminhou para ele. Qual visão concretizada de um dos deuses de suas antigas crenças, e pousando carinhosamente a destra em sua fronte, exclamou em linguagem encantadora, que Publio Lentulus perfeitamente entendeu, né, como se ouvisse seu idioma patrício. Senador, por que me procuras? E, espraiando o olhar profundo na paisagem, como se desejassem que a sua voz fosse ouvida por todos os homens do planeta, rematou com serena nobreza. Fora melhor que me procurasse publicamente e na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. Lembram que Publio Lentulus foi no final, no entardecer, meio que escondido, camuflado? Então, mas, continuou Jesus, eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza e venho ao encontro do teu coração desfalecido. Então, aqui Jesus novamente diz que ele não veio derrogar lei alguma, e ele veio e respeitando a cada um dentro da sua individualidade. Se aquele espírito desejava procurá-lo camufladamente, por vergonha, não é, de ser visto procurando aquele homem tão simples, então que seja, ele foi ao seu encontro.
Públio Lentulus nada pôde exprimir além das suas lágrimas copiosas, pensando amargamente em sua filhinha. Mas o profeta, como se prescindisse das suas palavras articuladas, continuou. Ou seja, Jesus não precisava de nenhuma palavra, né? Ele já estava sabendo, sentindo o que ia no coração daquele homem. Sim, não venho buscar o homem do estado, disse Jesus, superficial, orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço de meu Pai. Então, Jesus já estava fazendo ali uma previsão, né, para Públio Lentulus. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido, e ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a tua filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo. Porque tens ainda razão egoística e humana. É sim a fé e o amor da tua mulher, porque a fé dela é divina. Basta um raio só de suas energias poderosas para que se pulverizem todos os monumentos das vaidades da terra. Então ele deixa muito claro que a cura que iria acontecer da filhinha de Públio Lentulus não foi pelo sentimento dele, que ainda era muito materializado, humanizado e egoísta, mas sim pela intervenção e o verdadeiro sentimento de amor e fé de sua esposa, que Lívia, assim, ela era já um espírito com mais entendimento e mais condição do que Públio Lentulus. Comovido e magnetizado, o senador considerou intimamente, né, no seu íntimo, que seu espírito pairava numa atmosfera de sonho. Olha só, ele estava meio que atordoado ali, né? E achou então assim, será que eu estou numa ilusão, num sonho, estou vendo coisas, né? Isso não está acontecendo, será? Ele começou a pensar sobre isso. Não, meu amigo, não está sonhando, disse Jesus. Exclamou meigo enérgico o mestre, adivinhando-lhe os pensamentos. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Então Jesus falou, não, você não está sonhando, isso está acontecendo e eu estou aqui, e isso está acontecendo. Ainda disse mais, depois de tantas experiências desastrosas que você teve, né? Ele está falando das vidas antepassadas, né? Hoje aqui, neste momento, agora, que é real, você está tendo a oportunidade de regeneração para toda a sua existência. Está, porém, continuou Jesus, no teu querer aproveitá-la agora, ou daqui a alguns milênios. Ou seja, o nosso livre-arbítrio é sempre respeitado. Jesus respeitava o livre-arbítrio de Públio Lentulus. Se você quiser aproveitar, está tendo a oportunidade, abençoada agora. Se não, será mais para frente, né? Soa para teu espírito neste momento um minuto glorioso, se conseguires utilizar tua liberdade para que seja ele em teu coração doravante, né, a partir de agora, um cântico de amor, de humildade e de fé, na hora indeterminável da redenção dentro da eternidade. Então Jesus está deixando para ele bem claro, olha, isso aqui não está sendo em vão, né? Você está recebendo essa bênção, essa oportunidade desse encontro, para que você se regenere, para que você se transforme, como aconteceu com Paulo de Tarso, né? Que quando ele estava entrando às portas da cidade de Damasco, Jesus apareceu para ele, Jesus já tinha sido crucificado, já fazia 30 anos, mas apareceu para ele, o chamando à razão, o chamando ao trabalho. Diferentemente, né, de Públio Lentulus, Paulo já aceitou de pronto, já compreendeu de pronto. Mas Jesus então está falando para Públio Lentulus que aquela oportunidade ele está tendo, que é a escolha dele, né, utilizá-la ou não. Mas, continua Jesus, ninguém poderá agir contra a sua própria consciência, se quiseres desprezar indefinidamente este minuto ditoso. Então, livre-arbítrio. Pastor de almas humanas, desde a formação deste planeta, há muitos milênios venho procurando reunir
as ovelhas desgarradas, tentando trazer-lhes ao coração as alegrias eternas do reino de Deus e da sua justiça. Públio Lentulus ficou espantado com aquele homem extraordinário, com tudo aquilo que ele está ouvindo. Ele ficou realmente admirado naquele momento. Mas aí o orgulho do homem, o egoísmo, o orgulho falou mais alto. Ele começou a pensar, mas ele vem falar para mim de humildade? Ele vem me dar lição de moral? Quem? Esse homem tão simples, um carpinteiro, eu um senador romano, não é? Um alto posto e cultura e poder, e ele vem falar para mim de humildade, me dar lição de moral? Aí o egoísmo humano falou muito mais alto no coração de Públio Lentulus. Aí, neste momento, ele lembrou então lá da cidade dos Césares, lembrou dos triunfos, das glórias, né, se colocando muito acima, né, daquela figura que estava ali com ele, na sua ideia, né, obviamente. E Jesus continuou: todos os poderes do teu império são bem fracos e todas as suas riquezas muito, muito miseráveis. Então é interessante esse encontro, porque nós vemos aqui a autoridade do Cristo. Ele foi procurar Jesus com vergonha da sua atitude, só foi porque a sua esposa insistiu muito, saiu ali meio que escondido, disfarçando, indo para o caminho, né, deixando tudo camuflado, e ele não conseguiu falar uma única palavra quando Jesus se aproximou dele. Tanta autoridade do Cristo que apenas de olhar para aquela figura, sem Jesus ter falado ainda absolutamente nada, aquele homem duro, poderoso, severo, né, austero, caiu de joelhos em lágrimas. Daquela emanação de amor, de acolhida e de tudo mais que ele pode ter sentido, que a gente procura imaginar, não é? Então, a autoridade de Jesus é essa autoridade do seu exemplo e de tudo, daquela vibração, de tudo que ele transmitia, apenas com o seu olhar, sem necessidade da palavra. Porque ele é, né, a gente fala era, porque estava encarnado, mas ele é, Jesus é a essência divina do amor, da lei de Deus. Então, essa autoridade é tanta que fez aquele homem tão dito poderoso, né, na terra, e forte e destemido, cair de joelhos em lágrimas. E para finalizar, Jesus fala para ele: agora volta ao seu lar, consciente das responsabilidades do teu destino. Ou seja, ele já tinha falado que era uma oportunidade, que ele poderia ali se transformar completamente. Mas, se a fé instituiu na tua casa o que consideras a alegria com o restabelecimento de sua filhinha, não te esqueça que isso representa um agravo de deveres para o teu coração diante do nosso Pai Todo-Poderoso. O senador quis falar, mas a voz tornara-se-lhe embargada de comoção e de profundos sentimentos. Desejou retirar-se, porém, nesse momento, notou que o profeta de Nazaré se transfigurava de olhos fitos no céu. Então, Jesus olhava para o céu e se transfigurava. Aquele sítio, né, aquele local, deveria ser um santuário de suas meditações e de suas preces, no coração perfumado da natureza, porque Públio adivinhou que ele orava intensamente. Então, ele percebeu que Jesus estava orando. Observando que lágrimas copiosas lhe lavavam o rosto, Cristo chorava. Banhado então por uma claridade branda e misericordiosa, evidenciando a sua beleza serena e indefinível melancolia. Que lindo essa passagem do livro Há 2000 anos. Relato profundo, né, de um acontecimento, de um encontro entre Emmanuel, hoje para nós, né, e Jesus Cristo. Então, infelizmente, naquela época, Emmanuel
desconsiderou aquele convite, não se importou, né, com as palavras de Jesus, não o reconheceu como mestre, como o guia, como modelo. Mas isso já é passado na vida desse grande espírito, né, desse grande trabalhador que trabalhou muito com o nosso querido Chico e nos trouxe muitos ensinamentos, e nós somos muito gratos, né, todos nós, a este grande espírito missionário. Mas essa autoridade de Jesus, sem nenhuma palavra, apenas por aparecer, por se mostrar ali, aquela emanação, aquela vibração de amor daquele espírito, de carinho, de compreensão dos erros e das faltas alheias, né, da imperfeição de seus irmãos, essa é a maior autoridade de Jesus. E nós temos como bênção aquilo que os evangelistas trouxeram para nós, que também foram as suas palavras, né? Então, essa autoridade do Cristo, ela nos envolve tanto, tanto, a ponto de nos constranger, como diz Paulo de Tarso. O amor do Cristo nos constrange, porque é muito amor desse Espírito por nós. E nós estamos aqui ainda muito falíveis, ainda muito imperfeitos, mas estamos em construção da nossa evolução, do nosso melhor entendimento. E como é maravilhoso saber que podemos contar sempre com esse amor tão grande, né, desse Espírito que nos governa, nos orienta, desde o início, desde o início da nossa existência, desde o início do nosso planeta, né? Como é bom sabermos que podemos nos fechar, como ele diz, né? Dentro do nosso quarto, ou seja, nos fechar dentro do nosso íntimo no momento da nossa oração, da nossa súplica, e saber que este irmão, este nosso mestre maior, né? Ele está olhando por nós, está escutando a nossa súplica, está vendo as nossas dificuldades. Então, que a nossa fé possa se fortalecer nesse nosso entendimento, dentro dessa autoridade de tanto amor de Jesus. Eu agradeço a atenção de todos e aproveito para desejar a todos um Natal maravilhoso e abençoado, de muita paz, de muita harmonia e união, e que 2025 seja um ano maravilhoso para todos nós, com muitas conquistas, principalmente as conquistas do Espírito. Obrigada pela atenção e fiquem na paz de Jesus.